Evangelho de João, capítulo 15, versos de 12 a 17. Meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu Pai, Ele vô-lo conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, nós estamos falando da Reforma Protestante e o nosso tema, como comemorar a Reforma. Falamos que devemos buscar o que nós chamamos de pensamento reformado. E hoje nós vamos fechar esse tema dizendo que nós precisamos seguir o modelo de Cristo. E como principal fonte, como principal quesito para nós, é seguir no amor de Cristo. Nós vivemos num tempo em que muitas vezes nós conhecemos, ouvimos informações a respeito das pessoas, e parece que nós estamos mais preocupados em cuidar, do outro, reformar o outro, do que reformar a nós mesmos. Nós devemos lembrar que, embora a reforma foi um movimento que foi abrangendo tantas pessoas, ou seja, um levando a reforma para o outro, embora seja algo que atingiu tantas pessoas, mas essa reforma começou em uma pessoa, em outra pessoa, e essas foram levando essa mensagem para os outros. Eu creio que nós precisamos buscar mais essa reforma pessoal, segundo a Cristo. Quando nós falamos a respeito de ter um pensamento reformado, nós lemos Miqueias 6:8, que pensamento reformado é viver conforme a vontade de Deus. E aqui diz: Ele te declarou, ó homem, e o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Para nós termos esse pensamento, digamos assim, reformado, nós temos esse dever de glorificar a Deus, de buscar a Deus, de andar com Deus. E também é um privilégio, porque ao mesmo tempo é a nossa principal felicidade desfrutar de Deus, da presença de Deus. Reformando-se e não reformadores dos outros. Nós cantamos uma das canções que falava a respeito dessa dependência de Deus. A minha alma anseia por ti. E essa letra fala que eu espero em ti. E às vezes nós, além de querer reformar o outro, nós queremos e esperamos no outro, no que o outro pode fazer por nós. E esquecemos que quem faz alguma coisa por nós é Deus. E Deus é quem está no controle de todas as coisas. Então nós não precisamos temer mal algum. Qual é o padrão então, irmãos? Cristo, não o padrão do mundo. Falamos isso. Eu não vou buscar uma reforma de acordo com o que eu vejo no mundo, as coisas do mundo, até na religiosidade do mundo que é fora da palavra de Deus. Eu tenho como padrão o Senhor, não o mundo.
Uma outra questão, não seguindo a própria vontade, mas essa reforma tem que ser segundo a vontade de Deus, porque muda tudo. Eu quero fazer uma reforma, e eu vou fazer conforme o que me agrada. Tem tudo para dar errado. Essa mudança tem que ser segundo a vontade de Deus. E nada mais importante, nada mais especial para a gente terminar esse tema, é dando o exemplo, dando o modelo. Nós somos carentes de modelos, e realmente nós precisamos, e temos pessoas que nos inspiram, temos pessoas que tiveram e vivem ou já viveram de forma especial, e nós podemos ler biografias, e nós podemos conhecer, conversar com essas pessoas, mas nada pode ser semelhante, nada mais completo do que o exemplo que nós temos em Cristo, seguindo a Cristo. Antes de lermos o nosso texto novamente de João 15, eu gostaria de abrir em 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Aqui diz que nós temos essa mente de Cristo, que nós seguimos a Cristo. E por que nós temos essa mente de Cristo? O versículo 16 fala que nós temos essa mente de Cristo. Nós não pensamos e não vivemos conforme o mundo. E por quê? Porque nós somos guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. E olha que interessante que ele diz aqui, versículo 10, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Sabemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas nessa linguagem a gente observa que o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós temos o Espírito, então nós temos o Deus Pai, nós temos o Filho. E o que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo comunicam? A profundeza de Cristo, a mente de Cristo, a verdade de Deus, essa completa vontade de Deus. Versículo 11, no finalzinho diz: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Como conhecer as coisas de Deus? Pelo Espírito de Deus. Sem Deus, o que eu vou conhecer? Eu vou conhecer a vontade do outro, eu vou conhecer os meus próprios gostos, mas qual é a vontade de Deus? Ele nos revela pelo seu Espírito. Nenhuma sabedoria dos poderosos desse século a conheceu. É o versículo 8 que diz isso. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. A sabedoria de Deus, ela só é conhecida pelos filhos de Deus. Nós sabemos que as pessoas sem Deus, elas têm, por ser criadas à imagem semelhante de Deus, elas têm, sim, aspectos de bondade. Às vezes a gente tenta separar as pessoas entre bons e maus, né? Aquele é bom e aquele é mau. Mas nós sabemos que se a gente for separar, nós temos que primeiro dizer que todo mundo é mau, né? Não tem bom nenhum aqui. E depois, até mesmo entre os cristãos e não cristãos, nós também não podemos fazer essa separação, né? Os cristãos todos são as pessoas boas e perfeitas, os não crentes são os mais pecadores e horrorosos. Claro que o cristão, ele pratica melhores obras, ele vive melhor, ele busca a santidade, mas ele ainda não é perfeito. E aquele que não é de Deus, é claro que ele peca, é claro que ele erra, mas ele não é de todo corrompido, porque ainda essa iluminação, né, natural, essa graça de Deus atinge, não a graça da salvação, mas trazendo aspectos de bondade, freando a maldade. Não precisamos ficar desesperados, né? Não, o mal, ele vai destruir tudo. Não. Por quê? Porque esse mal, ele tem um ser superior. Ele tem freios. Ele só vai até onde Deus permitir.
Então nós percebemos que esse mundo não tem a mente de Deus, mas nós temos em Jesus. E nós precisamos seguir a Jesus. E nós temos esse modelo, e não só modelo, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dirige. Repare que a presença de Deus, o amor de Deus, ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa, qualquer outra influência. Porque nós somos influenciados por aquilo que nós assistimos, por pessoas más, às vezes por convites errados, você fica sem graça de não aceitar, ou às vezes você tem vergonha de certas coisas e você age mal quando deveria agir bem, você se esconde. Mas, na verdade, nós temos essa presença de Deus no nosso coração de forma tão especial que maior do que qualquer outra força ou influência é o que nós temos em Deus. Então, para ter essa mente de Deus, basta nós olharmos para Jesus, imitarmos Jesus. Parece difícil, né? Imitar Jesus, ser como Jesus. Mas Deus revelou essa sabedoria de Deus, que não revelou a ninguém nesse mundo, mas Deus nos revelou. E lembra o que eu disse, irmãos? Reformados, sempre reformando, reforma, começando em nós mesmos, uma reforma segundo o modelo de Cristo e uma reforma com base no amor. Isso que nós lemos aqui. Gostaria de novamente abrir a Bíblia para os irmãos acompanharem. Em João 15, a partir do verso 12, é uma passagem bem conhecida, que ela fala a respeito, né, desse ramo e videira. Versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Imitar a Cristo. Como que você faz para imitar alguém? A gente vê às vezes esses humoristas, pessoas tentando imitar, né, a voz de um cantor ou de um apresentador. O que que eles fazem para imitar bem? Eles assistem muitas coisas, eles ficam ouvindo essas pessoas, falando o que essas pessoas falam, imitando no máximo, até numa forma de andar, na forma de vestir, para realmente se tornar o mais próximo possível dessa pessoa. E não há como dizer que nós vamos imitar a Cristo se não estarmos próximos a Cristo. E aqui é tão próximo que a ideia ou a ilustração é plantados na videira, plantados em Cristo. Uma planta que quando ela é arrancada da terra, ela morre. Mas quando ela está plantada num solo, num bom solo, ela frutifica, ela cresce. Assim somos nós. Plantados na presença do Senhor, nós vamos cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo, iguais a Cristo. Quem permanece em mim dá muito fruto, muito fruto. E sem Jesus, nada podeis fazer. Estar ligado a alguém é repetir as ações desta pessoa. E quando eu falo que essa reforma está baseada no amor, é porque o próprio Jesus disse isso. O que é Jesus? Se você fosse definir Deus, Deus é amor. Alta definição. E o que Deus quer de nós? Que nós andemos com Ele. E assim andemos em amor. Permanecer no amor. O versículo 9. Como o Pai, é João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer no meu amor. Então ele dá o exemplo, né, mais uma vez, fazendo essa separação
mas Ele, amado de Deus, e Ele amou a nós, e nós devemos permanecer nesse amor. Jesus não para por aqui, Ele dá um exemplo. Alguém pode ter dúvida, né? Mas como que o Senhor me amou? Aí Ele diz: eu amei a vocês, dando vida, morrendo por vocês. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Eu dei a minha vida a vocês. E repare aqui, irmãos, em outra passagem ele diz, né, eu os amei enquanto ainda eram pecadores. Mas nesse texto, ele não nos chama de pecadores e nem de servos. Ele nos chama de amigos. Olha que bonito. Eu morri por um amigo. Embora nós éramos inimigos de Deus, mas ele diz, eu morri por um amigo. Porque para ele nós somos amados. Somos amados de Deus, somos amigos de Deus. Quem criou a inimizade? Nós, com o nosso pecado. Mas nós não perdemos a Deus, não perdemos o amor de Deus. Ele continua nos amando e nos chama de amigos. Mas alguém pode pensar, mas que amigo é esse? Amigo que obedece às ordens? Um amigo, como diz o versículo 14, sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu não quero um amigo desse, né? Mas Jesus explica o que ele quer dizer. Não, vocês são meus amigos mesmo. Ele vai explicar que nós vamos fazer o que ele nos manda, porque ele não é só nosso amigo, é um amigo líder, é um amigo que sabe o melhor para nós, que vai dirigir a nossa vida para o bem. Então, um amigo desse, irmãos, é um amigo não só que faz as nossas vontades, mas é um amigo que nos corrige. Isso é verdadeiro amigo, né? A gente fala que amigo é aquele que concorda com tudo que a gente fala. Se discordar de mim, não é meu amigo, não. Amigo é Jesus. Ele aponta os nossos erros, porque Ele é nosso amigo. E Ele diz, vocês têm que me obedecer, fazer o que eu mando. E assim vocês continuarão sendo meu amigo. E ele vai explicar por que nós somos amigos, mesmo sendo servos, né? Porque nós somos servos também. Mas ele diz, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele fala, vocês não são servos. Como que é um servo? O servo não tem intimidade com o seu senhor, não é? O seu patrão, ele não vai te chamar muitas vezes para a intimidade dele. Você não sabe o que passa na cabeça dele, né? Em algumas exceções, mas na maioria das vezes há uma separação, que você vai lá, você está lá para obedecer. Não é para ser convidado para jantar na casa do seu patrão, você está lá para servir. E aqui diz, nós somos amigos porque nós não somos como aquele que não tem intimidade. Nós temos intimidade com aquele que nós servimos. Isso faz toda a diferença. Essa intimidade vem pelo amor. Primeiro, nós recebemos, e assim nós damos esse amor a Cristo. A intimidade que nós podemos ter com Cristo. E assim não ser chamados de amigo, mas assim sermos servos em amor. Esse amor de Jesus é o que Deus nos chama a fazer. Ele diz que nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu, e Ele assim quer que nós estejamos vivendo nesse amor. Reforma, irmãos, é uma palavra talvez difícil de se compreender a necessidade, né? Nós queremos estabilidade, nós queremos quero arrumar tudo e agora não preciso fazer mais nada. Mas reforma
é algo constante na nossa vida, o tempo todo. Mas não precisamos ficar desesperados, né, com a dificuldade. Nós temos Cristo, aquele que nos guia e aquele que nos ama. E qual é a instrução de Cristo para nós? Que nós devemos amar como Ele amou. Versículo 10, que nós já lemos: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Permaneceis no meu amor. Assim como eu permaneci no amor. Hoje na escola dominical nós falamos um pouquinho sobre essa questão do amor, relacionado à lei. A lei nos faz praticar, o amor nos faz praticar as diversas coisas da vida de forma diferente. Nem precisa mandar, né? Porque nós somos constrangidos pelo amor a amar. Porque nós temos nesta comunhão a mente de Cristo, a direção de Deus. E que prazer nós temos em servir a Deus, que nos chama de amigos, que não é só o nosso Salvador, nosso Senhor, mas é o nosso amigo. Efésios 4:32 diz: sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Questão fundamental do amor, do exercício do amor, é o perdão. A Bíblia diz: não fiqueis devendo, né? Exceto o amor, ou seja, esse é o mais difícil, porque por que a gente está devendo? Não é que a gente pecou contra alguém. A questão da dívida é que toda vez que eu encontro com alguém, eu tenho que novamente amar. Eu tenho algo para doar a essa pessoa. O amor é algo, não, já amei demais, já fiz tudo que eu tinha que fazer por aquela pessoa. Não, toda vez eu tenho que amar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que seguir. Amor anda junto com a humildade também. Nós não estamos falando de seguir o exemplo de Cristo. Que exemplo Cristo deu, né? Sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Em 2 Coríntios 8:9 diz: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E para que nós nos vangloriássemos disso? Não, para que nós também andássemos em humildade. Ele foi humilde e nós também devemos ser humildes. Filipenses 2:3 fala que nós devemos considerar o outro superior, ou seja, colocar-se no lugar do outro, servir o outro, perceber a necessidade do outro. E eu quero terminar com a frase bem conhecida de Agostinho: ama e faz o que quiseres. E o que ele quis dizer com isso? Imitando a Cristo em amor, amando a Deus, amando ao próximo. Faça o que quiser, porque o que nós vamos querer fazer se não agradar a Deus, aquele que eu amo? Essa frase, ela está resumida nesse início, mas a ideia, a frase completa diz o seguinte: se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoardes, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Tudo que fizer, faça com amor, seguindo o exemplo de Cristo. Compromisso, irmãos, que nós temos com o Senhor.
pedir a sua misericórdia sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor Deus nos fortaleça, para que a gente possa dizer, a começar em mim, quebra meu coração, para que, a partir da minha vida, eu possa também ver outros se levantando e fazendo a mesma coisa. É curioso, né, quando você começa a fazer alguma coisa e de repente você começa a ver que vários estão fazendo. Pinta a sua casa, de repente você passa na rua, tem outro pintando ali, outro pintando ali, parece que tem um efeito, né? Ou você que não repara tanto. Mas essa deve ser a nossa vontade. Comece a reforma. Você vai começar a enxergar o bem na vida dos outros, a reforma nos outros. O contrário também acontece, irmãos. Se a gente vai se afastando de Deus, a gente vai olhar para o próximo e vai falar, não, fulano também afastou, olha ali, o outro esfriou, o outro não quer saber de Deus. Você acusa o outro aquilo que você está fazendo. Essa é a parte negativa, mas a parte positiva é, você começa a enxergar no outro aquilo que você está buscando, o bem que você está buscando. E esse bem, né, ele vai se dilatando, ele vai se multiplicando. A igreja precisa de reforma, irmãos? Precisa muito. Não temos dificuldade de afirmar que a igreja de hoje está igual ou pior do que a igreja daquela época. Não temos dificuldade de afirmar isso. Com a idolatria, com esse afastamento, buscando a salvação, não pela essa comunhão com Deus, mas buscando a salvação talvez a partir até mesmo da oferta, como era naquele tempo, ou através de alguns rituais, de algumas religiosidades. A questão moral, né? Como anda a questão moral em tantos lugares, todos os lugares, em tantas igrejas. Mas vamos olhar para nós primeiro, e pedir que Deus esteja nos moldando, nos abençoando, nos transformando. E assim, comece esse mover do Senhor, a começar em cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais esse momento especial, Deus, que o Senhor nos dá, quando podemos comemorar a Reforma Protestante. Não estamos comemorando, ó Pai, uma pessoa especificamente, nenhum poderoso espiritual, Pai, mas estamos, assim, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor sempre vem com a Tua mão de poder e em alguns momentos sopra de forma especial, transformando vidas, modificando, ó Pai, países, cidades, ó Deus. E nós te pedimos que o Seu avivamento venha a começar em nós, transformando as nossas vidas. Pai, carecemos de Ti, porque nós talvez culpamos tantos outros, talvez temos medo tanto dos outros, mas nós muitas vezes não tratamos de nosso próprio coração em reformá-lo. Não cuidamos, ó Pai, da nossa vida, Senhor Deus, em andar melhor. E que o Senhor Deus nos abençoe, para que possamos imitar a Cristo. E podemos fazer isso por meio do Teu Espírito, que a todas as coisas perscruta, que conhece as grandiosidades, a grandeza de Deus, e essas nos fala, essa sabedoria do Senhor está à nossa disposição. Nós somos o Teu amigo. E assim, ó Pai, que o Senhor Deus venha nos abençoar. Oramos em nome de Jesus. Amém.